Olá, galerinha! Nós vamos começar então nossas aulas, nosso conteúdo propriamente dito. E para começar, o nosso item 1, substâncias, fenômenos e misturas. Essa parte inicial da química ela é bem importante porque muitos termos, expressões que são usadas equivocadamente e às vezes até nós negligenciamos, mas são importantes porque é muito comum elaboradores às vezes não ligarem muito para isso, nós químicos mesmo, às vezes negligenciamos isso, mas por outro lado, outros elaboradores valorizam. Então, esse início aqui da química é bem importante, muito importante mesmo por conta disso. Tá? Então nós vamos começar falando aqui sobre substâncias, fenômenos e misturas. E para iniciar, eu coloquei aqui substâncias versus misturas. É importante nós sabermos diferenciar o que é uma substância de uma mistura. Tá? Inclusive, é comum nós professores, nessa aula, usarmos o termo substância pura. Tá? Mas o termo substância pura ele acaba sendo redundante. Porque se eu falo substância, eu estou falando de uma única substância. Já subentende-se que seja pura. Mas mesmo assim é muito comum na aula nós darmos ênfase nessa expressão substância pura. Tá? Então, qual a diferença de uma substância para uma mistura? Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma substância, a água. A água, quando eu uso o termo água, sem nenhum adjetivo aqui do lado, veja que eu não estou falando água mineral, água potável, água de torneira, água tratada, água da chuva, enfim, né? Eu estou falando água, simplesmente a palavra água. Entende aí, subentende-se a substância pura água, a água pura. Tá? Então, se nós temos nesse copinho água pura, significa dizer que aqui nós temos somente espécies do tipo H2O. Ou seja, nessa amostra nós temos somente os elementos hidrogênio e oxigênio e numa proporção química e ponderal constante. Tá? Aqui só tem hidrogênio e oxigênio e na proporção de 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Por isso que a substância água tem uma fórmula. Então está bem aí uma diferença. Já uma primeira diferença aqui. Substância pura tem fórmula. Mistura não tem. Tá? Então, qual a fórmula da água? H2O. Qual é a fórmula do sal comum, do sal de cozinha? Cloreto de sódio, né? NaCl. Qual é a fórmula da água salgada? Não tem. Mistura não tem fórmula. Tá? Isso porque, quando eu falo da água, é a substância pura água. Existe uma proporção constante, né? Uma proporção, tanto proporção química, como uma proporção em massa, uma proporção ponderal constante. Daí eu posso fazer uma fórmula. Idem para o NaCl, para o cloreto de sódio. Agora, misturei água e sal. Qual a fórmula da água salgada? Não tem. Até porque, quanto de água eu misturei com quanto de sal? Nós vamos ter aí infinitas combinações. Então, nós teríamos infinitas fórmulas? Não faz sentido. Por isso que nós temos essa diferença bem aí. Substância pura tem fórmula, mistura não tem. Tá? Além disso, uma substância pura ela tem propriedades físicas, características tabeladas e constantes. Eu estou colocando aqui alguns exemplos da água. Tá? A água tem ponto de fusão 0 graus Celsius. Tá? O gelo derrete a 0 graus Celsius, assim como a água também congela a 0 graus Celsius. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, é a temperatura em que a água ferve, sob pressão normal. E isso se for água pura. Nós estamos falando aqui da substância pura, água. A densidade é 1 grama por centímetro cúbico, o calor específico é 1 caloria por grama por grau Celsius, enfim. Tá? O que são propriedades físicas? São um conjunto de valores que são encontrados experimentalmente, que são tabelados. Tá? E cada substância pura tem esse conjunto de propriedades. Tá? Rogério, qual seria então as propriedades do álcool, do etanol? Não sei. Mas se eu for fazer uma pesquisinha rápida, nós vamos encontrar. E para o ferro, e para o ouro, e para a prata, e para o cobre, e para a sacarose. Enfim, se nós quisermos levantar substâncias puras, propriedades físicas de qualquer substância pura, vai ser fácil. É só fazer uma pequena pesquisa que nós encontramos. Tá? Então, quem tem essas propriedades físicas, características tabeladas e constantes, são as substâncias puras. Misturas não tem. Tá? Então, substância pura tem fórmula, mistura não tem. Substância pura tem essas propriedades físicas, características tabeladas e constantes.
Mistura não tem. O que mais? Uma substância pura, ela muda de estado de agregação o tempo todo na mesma temperatura. Uma mistura não. Tá? A água, se for água pura, ela começa a ferver a 100 graus Celsius e termina de ferver a 100 graus Celsius. Do início ao fim a temperatura fica constante. Se for água salgada, ela começa a ferver acima de 100 e mesmo durante a ebulição essa temperatura vai subindo. Tá? Então aí estão as diferenças, né, básicas entre substância e mistura. E é importante lembrar, mistura não pode ser representada através de uma fórmula. Qual é a fórmula do ouro 18 quilates? Não sei. Não tem essa fórmula, na verdade. Né? O ouro é uma substância, a prata é uma substância, o cobre é outra diferente. Qual é a fórmula do ar atmosférico? Não tem. Existe fórmula do gás oxigênio, do gás nitrogênio, enfim, do gás carbônico e outros componentes aí do ar. Mas uma fórmula para o ar? Não tem. Qual é a fórmula da água do mar? Enfim, mistura, não tem fórmula. Quem tem fórmula é substância pura. Tudo bem? Muito bem. Vamos para outra parte aqui. Vamos diferenciar substâncias de misturas. Por isso que eu pus substâncias versus misturas. Tá? Mas sempre que a gente fala, né, para diferenciar que substância de mistura, eu sempre gosto de destacar também esse termo sistema. Esse termo sistema. Tá? O termo sistema ele é bem mais amplo do que mistura. Né? Na verdade, quando a gente fala de sistema nas ciências, sistema é qualquer coisa que a gente resolva estudar. Tá? Se a gente for ver um conceito formal para isso, tu vai ver, é a região do universo isolada para um estudo. O que é isso? Qualquer coisa. Eu vou estudar esse pincel. Tá? Como é que é, por que seca, como é que eu troco aqui a tinta, por que derrama, enfim. Eu vou abrir esse pincel, olhar dentro dele, né? Fazer uma análise completa dele. Pronto, o pincel é o meu sistema. Eu vou estudar a água do mar. É o meu sistema. Eu vou estudar a água da chuva, é o meu sistema. Eu vou estudar a água pura, é o meu sistema. O sistema pode ser qualquer coisa. Trazido para essa aula de hoje, um sistema tanto pode ser uma substância pura, como também pode ser uma mistura. Tá? Então vamos lá. Aqui na nossa classificação, um sistema pode ser homogêneo ou heterogêneo. Tá? Esses termos homogêneo e heterogêneos, que nós conhecemos tanto no nosso dia a dia, são termos que transcendem a química. Não são termos técnicos específicos da química, não. Todos vocês conhecem muito bem essa palavrinha homogêneo, essa palavrinha heterogêneo. Não é isso? Então, homo significa igual, hetero significa diferente. Então, dizer que algo é homogêneo, eu estou dando essa ideia de que é todo igual, ou é parecido, ou é uniforme. Dá uma ideia de uniformidade. Tá? Heterogêneo tem partes diferentes, enfim. Tá? Aqui no caso dos nossos sistemas, nós vamos dizer que tem fases, né? Mais de uma fase ou uma única fase. O que é um sistema homogêneo? Nós dizemos que um sistema é homogêneo quando ele tiver uma única fase. Eu digo que é um sistema monofásico. Se esse sistema tiver várias fases, se for um sistema polifásico, aí eu digo que é um sistema heterogêneo. Tá? Rogério, o que é fase nesse nosso estudo aqui? Fase é cada parte homogênea do sistema. Tá? Então, eu tenho água líquida em um copo. Gente, se eu tenho um copo contendo somente água, e essa água está só no estado líquido, tá? Esse sistema é todo igual. É um sistema homogêneo, é um sistema uniforme. Tá? Agora, se eu tenho, por exemplo, água e areia, eu percebo claramente onde está água e onde está areia. Como eu vou falar? Existe a fase da água, existe a fase da areia. Se eu tenho água e óleo, também são duas fases. Tem a fase do óleo e tem a fase da água. São fases diferentes. E nada tem a ver essa fase que nós estamos falando com o estado de agregação. Por exemplo, água e óleo são duas fases. Água é líquida. O óleo também é líquido. Então, só tem um estado de agregação. Então, fase é isso. É cada parte homogênea lá do meu sistema. Tá bom? Então, dá exemplos aí de sistema homogêneo. Água líquida. Água purinha, no estado líquido. É um sistema. Vê que é uma substância pura. É um sistema e é um sistema homogêneo. Se eu tiver água e álcool,
é um sistema, e é um sistema homogêneo, só que nesse caso é uma mistura, tá? Sistemas heterogêneos, água e gelo. Água e gelo é um sistema heterogêneo. Nós percebemos claramente onde é água líquida, onde é o gelo. Rogério, mas gelo não é água? É, gelo é água no estado sólido. Então eu tenho água sólida e água líquida. Veja que é um componente só, mas são duas fases. Isso é um sistema heterogêneo, é uma única substância. Água e óleo, água e areia, água e gasolina, né? São misturas, e nesse caso são misturas heterogêneas. Tá? Então vejam, olhando para cá, vejam que um sistema pode ser homogêneo ou heterogêneo. Um sistema homogêneo pode ser uma única substância ou uma mistura. Sistema heterogêneo, nós temos duas ou mais fases. E vejam que o sistema heterogêneo pode ser uma única substância ou várias. Tá? Como assim? Uma única substância pode formar um sistema heterogêneo? Sim, basta que ela esteja em mais de um estado de agregação. Água e gelo são duas fases. Água, gelo e vapor d'água, três fases. Chumbo derretendo. Tem uma parte do chumbo que está sólida e outra parte líquida. Nesse momento eu tenho duas fases. Isso é um sistema heterogêneo. Tá? Aqui alguns exemplinhos, bem rápido, só para nós fixarmos isso aqui, porque na sequência nós teremos uma listinha de exercícios e vocês praticarão isso melhor. Vejam só. Aqui eu tenho, nesse desenhinho, água. Água no estado líquido. É somente água líquida. É todo igual. É um sistema homogêneo. Né? Água e álcool. Homogêneo. Depois que o álcool... Esse álcool que nós falamos aqui, gente, é o etanol. Né? O álcool que está tanto na moda aí é o etanol. Etanol é esse álcool comum. Né? É o álcool das bebidas alcoólicas. É o álcool do carro a álcool. É o álcool que nós temos em casa, na garrafinha de álcool, o álcool em gel, o álcool que está lá é o etanol, tá? Tá tão falado aí nesses últimos dias. É o etanol. Como é álcool comum, quando eu falo água e álcool, subentende-se que seja o etanol. É como fala água e sal. Sim, mas está falando de qual sal? Quando eu falo água e sal, de maneira simples assim, eu estou falando do sal comum, do sal de cozinha, do cloreto de sódio, desse sal, né, que nós usamos em casa, inclusive nas nossas comidas. Então, água pura no estado líquido, sistema homogêneo. Água e álcool dissolvido, sistema homogêneo. Tá? Água e gelo, sistema heterogêneo. Eu percebo onde está o gelo, percebo onde está a água. Água líquida, água sólida. É um sistema heterogêneo. Água e óleo, sistema heterogêneo. Tem a fase do óleo e tem a fase da água. Tá? Aqui, esses dois exemplos de baixo são misturas. Mistura homogênea, mistura heterogêneo. Tá? Esses dois exemplinhos aqui de cima não são misturas. Estão percebendo? Aqui só tem uma substância, uma única. Aqui também. Isso é uma substância pura. Isso aqui é uma substância pura. Então percebam aí que quando eu falo mistura homogênea, não necessariamente, né, eu estou falando, ou melhor, necessariamente eu estou falando de mais de uma substância. Agora, quando eu uso o termo sistema homogêneo, pode ser uma substância ou uma mistura. Idem. Quando eu falo sistema heterogêneo, pode ser uma única substância ou pode ser uma mistura. E aí eu preciso ter cuidado, né, com muitas questões que tem meio que uma pegadinha ali. Água e gelo formam uma mistura heterogênea. Errado. É heterogêneo, mas não é mistura. É um sistema heterogêneo, porém é formado por uma única substância, certo? Então, é isso. Cuidado com esses pequenos detalhes que nós temos nesse início da química. Muito obrigado. Tá? Esse muito obrigado vai sair.